Olá pessoal, tudo bem? Professor Raul de volta. A gente continuar os nossos encontros rápidos, onde a gente aproveita para a gente fazer uma pequena revisão a respeito de conteúdos muito importantes para a nossa prova. Hoje a gente vai tratar a respeito de vírus, só a visão mais geral dos vírus, que a gente vai ter um outro encontro onde vai tratar de algumas doenças. Quando a gente estuda vírus, galera, a gente tem que ver o funcionamento de um vírus, a estrutura básica de um vírus e também conhecer as principais doenças. Esse nosso encontro de agora é mais para a gente caracterizar um vírus mesmo, né? Como é um vírus, como eles se comportam, como eles são classificados, etc. Beleza? Então vamos lá. Então, galera, sempre que a gente fala em vírus, a gente sempre tem que ter em mente aquela grande questão da biologia quando a gente se trata de vírus, que é aquela pergunta, né? Seria o vírus um ser vivo ou não? Seria o vírus um ser que a gente pode classificar ele como ser vivo, ou seja, colocar ele dentro de um reino ou não? O que a gente tem que saber para a nossa prova? A gente tem que saber os dois argumentos que vão dizer para a gente que utilizados, né, tanto pela galera que defende que ele é um ser vivo, como pela galera que fala que vírus não são seres vivos. A galera que fala que vírus são seres vivos fala o seguinte, que a grande questão da vida é a reprodução. E mesmo que um vírus seja um parasita intracelular obrigatório, ou seja, um ser que precisa de outra célula para se reproduzir, a capacidade de reprodução dele é assustadora, né? A partir de um vírus você faz milhares de novos vírus. Então esse é o argumento que a galera que defende que eles são seres vivos usa. Já quem diz que eles não são seres vivos fala diferente, fala o seguinte, não, eles não são seres vivos porque eles não têm células, eles fogem da teoria celular, que diz que todo ser vivo é constituído de células. Se fugir da teoria celular, não é um ser vivo. Então, o que a gente tem que saber para a nossa prova? A gente tem que ir para a prova estando munido desses dois argumentos e essas duas visões. Então, a biologia ela ainda não bateu o martelo se é vivo ou não, beleza? Ela fica aí com um pezinho aqui e outro lá. Então, baseado nessa nossa discussão, vírus, então, uma coisa importante a gente saber é que eles fogem da teoria celular. Ou seja, vírus não são constituídos de células, eles fogem da teoria celular. E por não serem constituídos de células, os vírus, para conseguir reproduzir e ter metabolismo, eles precisam estar dentro de uma célula hospedeira, seja essa célula eucarionte ou procarionte. Então nós chamamos os vírus, nós dizemos que os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, só tem metabolismo dentro da célula hospedeira. Quando eles estão fora da célula hospedeira, eles são inertes, eles não apresentam atividade nenhuma. É importante a gente saber disso para a nossa prova. Fogem da teoria celular e são parasitas intracelulares obrigatórios. Vamos ver aqui um esqueminha, vamos aproximar aqui e ver um esqueminha aqui básico de um vírus completo. Lembrando que nós temos vírus que podem ter ou não capsídeo, vírus que podem ser feitos de DNA, vírus que podem ter como material genético RNA e por aí vai. A composição do envelope muda, as proteínas de reconhecimento mudam também. Esse aqui é um vírus padrão, um vírus completo. Que nem quando a gente está estudando botânica, que estuda aquela flor completa, mas ela não obrigatoriamente existe em todas as plantas, aqui também. A gente vai estudar um vírus completo, mas nem todos os vírus apresentam essa estrutura aqui não. Esse é um vírus completinho, é o vírus como pode cair na nossa prova, né? Então eu tenho aqui quais são as partes de um vírus. Todo vírus tem um material genético, beleza? E esse material genético pode ser de DNA ou de RNA, ou não os dois ao mesmo tempo. Tem uma questão aí a respeito do citomegalovírus, que ele apresenta DNA e RNA, só que tem vestibular que continua marcando isso como errado, porque é DNA ou RNA, porque o citomegalovírus, o que a gente tem ali são resquícios de RNA da replicação dele passada. Não é o pacote dele, beleza? O pacote de um vírus, o pacote completo de um vírus, eu vou ter um vírus só de DNA ou um vírus só de RNA. Então é um ou outro, nunca os dois. Já fiz questão do CESP, que ele marcou isso aqui como verdade. Ou é DNA ou RNA. Inclusive pegava o candidato falando em DNA e RNA, beleza? Esse material genético aqui vai estar guardado muitas vezes, vai estar podendo, essa estrutura ela pode estar presente ou não,
dentro de uma estruturazinha proteica, de natureza proteica, chamada de capsídio. O capsídio, galera, como eu já falei para vocês, ele tem essa natureza proteica, ele é feito de proteínas. E para que o capsídio serve? Ele serve para manter, beleza? Para manter esse ácido nucleico aqui, ó, protegido contra fatores externos, por exemplo, aumento de temperatura, temperaturas altas demais, temperaturas baixas demais, acidez, ambientes muito ácidos, muito oxidativos. Então, vírus que tem capsídios são mais resistentes ao ambiente externo. Lembrando que nem todos os vírus têm capsídio, beleza? Então, vimos o material genético, o capsídio que é proteico, e aqui eu tenho o famoso envelope. O envelope do vírus, galera, segue o famoso modelo do mosaico fluido. Vocês lembram do modelo do mosaico fluido? Que é o modelo que explica como que se organiza a membrana plasmática. É o modelo que fala que a membrana plasmática ela se organiza entre lipídios e proteínas em posições alternadas e em constante movimento. A mesma coisa eu vou ter aqui, ó. O envelope, então, ele é muito similar à membrana plasmática da célula hospedeira desse vírus, beleza? E aqui eu tenho proteínas de reconhecimento, tá? Que aqui nesse esqueminha veio chamado de peplômeros, né? Que são nada mais são do que proteínas de reconhecimento do vírus, que é uma coisa muito importante que a gente vai falar daqui a pouco, mais um pouquinho à frente aqui na nossa aula. Os vírus, eles são reconhecidos pela célula hospedeira e são colocados para dentro. O vírus, eles têm uma capacidade incrível de enganar a célula hospedeira. Quando eles chegam, a célula hospedeira que coloca eles para dentro, eles são reconhecidos e são colocados para dentro da célula pela própria célula hospedeira, beleza? Não eles invadindo, tipo assim, eles chutando a porta para entrar na célula, não, eles são colocados por meio dessa proteína de reconhecimento aqui. Por isso que às vezes a gente tem vírus específicos de espécie para espécie, vírus só de fungo, vírus só de cachorro, só de gato, vírus só de humano, vírus só de planta. Por quê? Porque a gente tem uma relação chave-fechadura aqui, né, nessas proteínas de reconhecimento. Então, se a proteína de reconhecimento não encaixa na superfície da célula, o vírus não entra e não replica, beleza? Só para ilustrar, tenho aqui um outro exemplo de vírus, nesse caso aqui está sem envelope, e eu tenho aqui um bacteriófago, que é muito comum em cair em prova, né? Que é um vírus que infecta bactérias. O bacteriófago é bom para que a gente reflita no tamanho que o vírus pode ser, né? Se uma bactéria já é um ser muito pequeno em comparado a uma célula eucarionte, imagina um vírus que infecta uma bactéria, ou seja, dentro de uma célula procarionte você tem milhares deles. Então você imagina o tanto que um vírus é uma partícula pequena, mas podem provocar um estrago grande, né? Várias doenças sérias aí são virais. Então, só para a gente revisar aqui, ó, como que acontece o ciclo de vida de um vírus. Primeiramente, como eu falei para vocês, aqui ele representou, aqui nesse desenhozinho, um vírus sem envelope, ó. Então veio aqui, o capsídio foi reconhecido, foi colocado para dentro por meio da célula hospedeira. Ele se encaixou na proteína de membrana da célula e a célula o reconheceu como algo que ela tem que fazer uma endocitose, tem que colocar para dentro. Na hora que esse vírus entrou, o capsídio dele foi desfeito, ó. Foi desfeito e eu tenho a liberação do material genético do vírus. O material genético do vírus fala o que para a célula? Pare de trabalhar a seu favor e faça várias cópias minhas. Então o vírus basicamente ele engana a célula com seu material genético. O material genético chega na célula hospedeira e começa a comandar a produção de proteínas dentro da célula hospedeira. Então a célula hospedeira se torna uma fábrica de vírus. Olha o RNA viral sendo lido pelo ribossoma da célula hospedeira, ou seja, a maquinaria da célula hospedeira sendo usada para fazer mais vírus. Então, a célula hospedeira se enche de vírus e libera esses vírus que acabaram de ser feitos para infectar uma nova célula. Veja que aqui no caso eu tenho um vírus sem envelope, beleza? Mais uma vez ilustrando aquela questão que eu falei para vocês, que esse modelo aqui, ó, é um vírus completinho, ideal. Você pode ter vírus sem capsídio, você pode ter vírus sem envelope, mas sempre ele vai ter DNA ou RNA, senão ele não consegue comandar o funcionamento da célula hospedeira aqui como nesse esquema, beleza? Continuando. Galera, olha só.
nós temos diferentes modos de ação de um vírus dentro de uma célula. Existem os vírus de DNA e os vírus de RNA. O vírus de DNA ele faz o seguinte, ele chega e a RNA polimerase da célula hospedeira começa a produzir RNA mensageiro do vírus. E esse RNA mensageiro do vírus vai ser lido pelos ribossomos da célula hospedeira para produzir as proteínas virais e assim fazer novas cópias do vírus. Então, na verdade, é o quê? Só mais uma forma de comandar a expressão gênica da célula hospedeira, beleza? No caso de um vírus de DNA. O vírus da gripe, por exemplo, é de DNA, influenza normal. Já os vírus de RNA, eles podem ter duas formas de funcionamento diferentes. A gente tem os vírus de RNA, que são de RNA que nós chamamos de RNA positivo, que quando o RNA entra na célula, o RNA viral entra na célula, ele já serve como RNA mensageiro, então ele já entra e já é transcrito, já produz as proteínas do vírus. E existem outros vírus de RNA, que são os retrovírus, que entra RNA, esse RNA é convertido em DNA, e aí ele se integra ao genoma da célula hospedeira, e aí ele produz as proteínas dele. A gente chama esses vírus aqui de retrovírus, e eles têm essa incrível capacidade de transportar a transcriptase reversa. O exemplo clássico aqui, ó, é o vírus HIV. A gente tem aqui, ó, o mosaico fluido, né? A gente tem aqui o envelope com as proteínas de reconhecimento desse vírus aqui. Lembra que encaixam na membrana da célula hospedeira e colocam para dentro. Aqui eu tenho um capsídiozinho. Aqui eu tenho RNA. E aqui o vírus, no caso do HIV, já traz com ele a transcriptase reversa. Essa palavra transcriptase reversa vem de quê? De transcrição ao contrário. A transcrição não é pegar o DNA e transformar em RNA. O que a transcriptase reversa faz? Pega o RNA do vírus e se transforma em DNA. O DNA do vírus, uma vez que está sendo feito, que for feito, vai ser integrado, ao DNA da célula hospedeira, e aí começa tudo, né? A expressão dos genes do vírus. Pronto, olha só. Quando a gente estuda vírus também, gente, é importante a gente saber descrever esses dois ciclos aqui. Isso costuma muito cair em prova e é importante que a gente tenha em mente essa diferenciação aqui, beleza? Quando um vírus entra num organismo, ele pode entrar no ciclo lítico ou no ciclo lisogênico. O ciclo que a gente está mais acostumado a conhecer e a descrever e a imaginar é o ciclo lítico, que é esse ciclo, aqui no caso tem um bacteriófago, né? Que o vírus entra dentro da célula, libera o seu material genético, começa a comandar a produção de proteínas dessa célula, né? Começa a comandar a produção de proteínas dessa célula para fazer várias e várias cópias dele mesmo. Só que acaba que essa célula vira uma máquina de produção de vírus e acaba liberando, né? Se dedica tanto a isso que acaba se enchendo tanto de vírus que ocorre uma lise. Vou escrever aqui, ó. Ocorre uma lise da célula. Quando eu tenho essa lise da célula liberando novos vírus, aqui eu tenho o surgimento dos sintomas, porque o sistema imune vai agir aqui e aqui começa a surgir febre, etc, etc. Só que os vírus também podem ter uma outra estratégia, um outro comportamento, um comportamento contrário, que é o que a gente chama de ciclo lisogênico, que é quando o vírus entra na célula, coloca o seu material genético, mas em vez de ele fazer milhares de cópias dele mesmo, levando a lise da célula, ele integra o genoma dele ao genoma da célula, ó. Eu fui pro lado errado, é aqui, ó. Integra o genoma dele ao genoma da célula. Ele fica aqui quietinho. Ele fica no estado de latência. Então aqui, ó, ele está em latência. Ele fica nesse estado de latência aqui e, consequentemente, a gente não vai ter sintomas. Sem sintomas. Beleza? Ele fica quietinho com o DNA dele integrado ao DNA da célula. E quando essa célula dividir, olha só, ela não tem que duplicar o material genético dela, ela acaba também duplicando o material genético do vírus, ó. Então, como que o vírus ele vai se perpetuando
mesmo sem produzir sintomas nenhum? Por meio da mitose da célula hospedeira. A célula hospedeira acaba duplicando o material genético do vírus sem perceber que está fazendo isso, porque ele está caladinho lá com o genoma dele aqui, ó, integrado ao genoma da célula hospedeira, beleza? Então, nós temos aqui a definição. Ciclo lítico, ó, no ciclo lítico, a replicação do vírus lisa, ou seja, rompe a célula hospedeira, e nós temos o surgimento dos sintomas. No ciclo lisogênico, o vírus se integra ao DNA da célula e se replica sem a lise celular, beleza? A gente tem a dormência do vírus. Essa letra ficou um pouquinho mais feia porque era para ser mais de longe assim, eu acho. Beleza? Então, olha só, galera, só para revisão, o que a gente tem que saber de vírus? Argumentar para o lado dele ser vivo e argumentar para o lado dele não ser vivo, né? Fugir da teoria celular e ser parasita intracelular obrigatório, ou então essa capacidade de reprodução muito alta. Também temos que saber quais são as partes de um vírus, principalmente lembrar que é DNA ou RNA. Lembrar que os vírus não entram nas células chutando a porta, eles são colocados para dentro por meio das proteínas de reconhecimento aqui, né, da membrana do vírus com a membrana da célula hospedeira, beleza? Diferenciar as diferenças estratégicas de vírus de DNA e vírus de RNA que são de RNA positivo, ou seja, já funcionam como RNA mensageiro, ou que levam a transcriptase reversa, e diferenciar ciclo lítico e ciclo lisogênico. No mais, galera, de vírus a gente tem que saber isso, e depois a gente vai para as doenças virais, que também são muito importantes que a gente aprenda e saiba. Beleza? Então, gente, por hoje é isso, tá? Copiem no caderno de vocês, diferenciem as porções do vírus, saibam argumentar se é vivo ou se não é vivo, diferenciem ciclo lítico e ciclo lisogênico, beleza? Bons estudos para vocês e até o nosso próximo encontro.